Existem algumas outras questões importantes também. O visto de procura de trabalho espanhol, ele privilegia, ou seja, ele dá preferência para 3 públicos específicos. Primeiro público, filhos e netos de espanhóis. Ok? Então, se você é um filho ou um neto de espanhol, você tem benefícios nesse visto. Você pode ter acesso por isso. Se você estudou em uma universidade espanhola, você também tem um facilitador, ok? Dentro desse visto de procura de trabalho. E o terceiro requisito é se você tiver uma das profissões em demanda. Uma das profissões em demanda, você terá aí uma referência ou uma preferência para o visto de procura de trabalho. O que está dando aí de muita dúvida nas pessoas? Fábio, quais são as tais profissões em demanda? Pessoal, em Portugal existe um órgão chamado IEFP. Esse é o órgão que faz ali regula, né, a questão do emprego em Portugal. Na Espanha, existe um outro órgão, que é chamado de SEPE, ok? Um outro órgão. Esse órgão que faz ali o detalhamento, é o Serviço Público de Emprego Estatal, que faz os relatórios das profissões em demanda na Espanha. Então, o que eu fiz? Eu fiz algo partindo do princípio português, seguindo essa lógica. Se existe um órgão que diz quais são as profissões que têm demanda, eu vou pegar a referência desse órgão, ok? É como se a gente, por exemplo, fosse querer um dado estatístico no Brasil, eu vou procurar o IBGE, perfeito? É o órgão responsável por isso, então eu vou no órgão principal. Então, algumas das profissões em demanda ditas pelo CEP em Espanha, na Espanha. Tecnologia da informação, TI. E isso, gente, sendo sincero, é no mundo inteiro. TI tem demanda no mundo todo. Dos Estados Unidos ao Irã, ok? Dos Estados Unidos à Coreia do Norte, ok? Todo lugar do mundo tem demanda em TI. Não é diferente na Espanha, ok? Então, citei alguns aqui, como analista de sistemas, profissionais de bancos de dados e redes, técnico de operações e comunicação, técnicos de suporte ao usuário TI, dentre outros. Saúde. E aqui a saúde, eu vou colocar alguns asteriscos, ok? Porque na saúde, pessoal, normalmente existem regulações, tá? Ou regulamentações, ou órgãos específicos ali, como o CRM no Brasil, né? E assim vai. Então, esse aqui eu vou colocar muitos asteriscos, tá? Mas, naturalmente, tem demanda de médicos, especialistas e generalistas, dentistas, fisioterapeutas, profissionais de enfermagem, assistentes de saúde. Quando é uma profissão regulamentada, como a área da saúde, qual é a minha dica sempre para as pessoas? Converse com a sua faculdade, com a faculdade que você se formou. Veja se a sua faculdade tem alguma parceria com alguma universidade espanhola, para que, de repente, você veja a possibilidade de fazer uma equivalência de diploma, ok? Se existe alguma conexão entre uma universidade espanhola e a sua universidade brasileira. E se é possível fazer algum tipo de equivalência, tá certo? Isso aqui requer muita atenção. A mesma coisa para a parte de engenharia. Engenheiro de telecomunicações, controladores de processos de produtos de metais, mecânicos reparadores de máquinas agrícolas e industriais, operadores de produtos químicos, têxteis e papel. Engenharia, a mesma coisa. Normalmente vai requerer algum tipo de equivalência. Então, converse com a sua universidade, veja se ela tem alguma parceria com alguma universidade espanhola e se existe a necessidade para o seu segmento para fazer algum tipo de equivalência. Construção civil. A Espanha precisa de pedreiros, eletricistas, encanadores, carpinteiros,
pintores, naturalmente, também. Setor marítimo, então, frigoristas navais, chefes de máquinas, maquinistas navais, mecânicos navais, pilotos de navios mercantes, todas essas coisas a fonte foi tirada do órgão responsável por serviços da Espanha, ok? Hotelaria e turismo, cozinheiro, garçom, recepcionista, transportes e logísticas, motoristas de caminhão, operadores de empilhadeira, entregadores. Vejam quantas profissões, várias. Então, qual é o ponto? Você quer fazer uma defesa da sua capacidade, você precisa comprovar essas coisas. Então, você vai ter ali o seu diploma, você vai ter contratos de trabalho que, de repente, você atuou nesse segmento ou ainda atua. Se você tem uma empresa, você vai comprovar com isso, que você naturalmente consiga trabalhar à distância. Perfeito? Então, todas essas formas são maneiras de você comprovar a sua qualificação. Ok? Então, vai encontrar aquele diploma lá que está guardado na gaveta, aquelas coisas todas, porque isso vai ser positivo para você fazer a sua defesa. Tá bom? Lembre-se, o governo espanhol, assim como o governo português, assim como o governo italiano, ou de qualquer nação do mundo americano, ele tem autonomia para negar. Ok? Quem decide é o governo. É o governo quem decide. Então, qual é o teu papel? Qual é o nosso papel enquanto assessoria? Trazer mais robustez possível para o teu processo, para falar que você é uma pessoa interessante para a Espanha. Esse é o fato. Você precisa mostrar assim, ó, eu sou uma pessoa interessante. Eu sou uma pessoa que vai contribuir com a Espanha. Tá bom?